Vamos abrir no livro de Mateus, capítulo 6. Eu tenho uma proposta para os irmãos hoje aqui, que é falar de um assunto, eu acredito que é de todos nós conhecemos esse assunto. Acredito que muitos fazem, muitos praticam, com certeza, mas ainda ele é meio controverso, no sentido da gente entender um pouquinho o que é isso. Mateus capítulo 6, verso número 5, eu quero falar hoje sobre oração. Todo mundo ora aqui, amém? Amém. É interessante, é algo que a gente sempre faz, mas sempre a gente tem uma dúvida, a gente tem dúvida sobre a oração. Eu confesso para vocês que isso daqui eu aprendi, não é algo que Deus me deu, uma revelação, mas eu aprendi essa palavra e mudou muito o meu conceito sobre oração. Eu quero amplificar, não um pensamento meu, mas um pensamento do qual eu ouvi e fez consistência para mim. Se para você nessa noite for bom, que você possa assimilar na tua vida. Se você achar que não é bom, a Bíblia diz, a gente tem que ler tudo, ouvir tudo e reter o que é bom. Mateus capítulo 6, verso número 5 diz assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Só que a oração, ela não termina praticamente aqui, que tem o verso 14 e o 15 que complementa a oração, né, dizendo assim, lógico que amém, assim seja, você testificou, mas tem mais duas partinhas que é interessante, diz assim: pois se perdoarem as ofensas uns aos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Vamos orar, irmãos? Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por essa noite que os teus filhos vieram, muitos estão viajando, o nosso pastor está viajando também, e é um descanso que todo trabalhador, aquele que ganha o seu pão de cada dia, merece. A tua palavra diz que com a maldição que o homem recebeu, ele recebeu também uma bênção. Diz que do suor do teu trabalho, ou do suor do teu rosto, comerás o pão. Então, muitos que trabalham têm esse suor do rosto garantido, hoje podem aproveitar o momento de descanso. Então todo trabalhador que é honesto, ele tem essa condição e ele precisa disso. Mas, ó Senhor, nós estamos aqui, nós não viajamos, estamos aqui porque precisamos ouvir a tua voz e queremos receber um recado, queremos que o Senhor fale conosco, e que essa palavra, Senhor, que é simples, não é desconhecida de ninguém, possa ficar gravado no nosso coração, assim como eu aprendi. Eu ouvi um dia essa mensagem, aprendi, hoje eu quero explanar aquilo que eu ouvi, Senhor. E eu espero que sirva para muitos que em relação à oração ainda não se acertaram ou ainda vivem um pouco de frustração. Assim como muitas vezes eu passei nas minhas orações frustrações, mas eu aprendi que o Senhor é um Deus poderoso e que se revela a gente. Por isso eu te agradeço,
e que essa palavra possa ficar no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Jesus, eu tenho um livro do John Stott que diz assim sobre o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, a contracultura do reino. Jesus, ele é tido como alguém que ele não está preso a uma cultura. Se você pegar um pouco a história de Jesus, e a gente vê o que Jesus ele pregava, ele era um cara totalmente fora dos padrões da religiosidade daquela época. A Bíblia diz que ele sentava com os publicanos. Os fariseus um dia chegaram para os discípulos e perguntaram para Jesus, para os discípulos, falaram assim: teu mestre, ele senta com pecadores? Era a função dos fariseus fazer essa pergunta? Era. E a grande pergunta que a gente faz hoje, eu acredito que é uma pergunta que também eu ouvi, eu achei muito interessante, diz que hoje em dia nós como cristãos, a grande pergunta não é se a gente senta com os pecadores, ou com aqueles que a gente acha que são pecadores, mas o que faz esses pecadores, entre aspas, sentarem junto com a gente. Muitas vezes a gente é muito seletivo, é a minha opinião, desculpa eu falar isso, mas existe aí pessoas que falam assim, que nós temos que escolher tipo de pessoas para andar, certo tipo de pessoas não dá para a gente andar. Então, se fosse assim, Jesus seria um cara totalmente depressivo, angustiado, derrotado, doente, porque ele não andou com só um tipo de gente. Jesus andou com os fariseus, Jesus andou com as prostitutas, no sentido não de viver com elas, mas ele andou porque elas vieram até Jesus. Jesus, ele comeu na casa de publicano, que era considerado ladrão. Jesus, ele escolheu 12 que eram, e Jesus estava no meio da turma. Então, muitas vezes nós criamos nossas gangues, nossas tribos, nós criamos pessoas, ou selecionamos pessoas para estar ao nosso lado, e aí nessa seleção a gente fala, isso aqui não, esse aqui sim, esse aqui não. Só que um cristão, ele não deve escolher com quem ele anda. Aí vai, meu Deus, o que o pastor está falando? Então quer dizer que vou proibir meu filho de vir numa arena porque o pastor está falando uma besteira. Como é que ele vai andar com maconheiro, vai andar com... Não estou falando que ele vai andar dessa forma. Eu estou dizendo que Jesus, ele não andava no sentido de fazer o que eles faziam, mas Jesus estava no meio do pessoal. Jesus estava no meio das pessoas. Então, quando eu falo assim, tal tipo de gente não serve para andar comigo, eu fico meio preocupado, porque quem que vai falar do drogado do amor de Deus? Quem que vai falar daquela pessoa que está numa vida, desculpe pela palavra, desgraçada, sem a graça, desgraçada, sem a graça? Quem que vai falar para um tribo de skatistas? Quem vai falar para aqueles góticos? Quem são as pessoas? Não, eu não posso porque eu sou evangélico, eu aceitei Jesus, glória a Deus. Mas quem que vai lá? A gente não vai, porque a gente não pode se misturar, andar com gente pessimista. Não, temos que andar com vitorioso. Jesus, ele fez algo muito interessante. Ele pegou gente caída, que não tinha nenhuma perspectiva nenhuma de sucesso, e fez dessas pessoas prósperas, pessoas de sucesso. Então, o problema não é tanto aquilo que a gente anda, mas como que nós estamos influenciando com quem a gente anda. Então, Jesus, ele entra numa cultura, ou numa cultura totalmente diferente. Jesus, ele começa a ensinar coisas ao povo de Israel, ao povo judeu, coisas que para eles eram um absurdo. E muitas vezes não só um absurdo. Eu trouxe esse estudo para os jovens na escola dominical, que Jesus, aliás, a multidão lá no capítulo 7 de Mateus, no finalzinho, quando ele fala sobre a casa, aquele que ouve as minhas palavras e pratica, é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. No final do discurso, a Bíblia diz que todo mundo aplaudiu Jesus. Por quê? Porque viram em Jesus uma autoridade que não viam nos fariseus. Essa autoridade que as pessoas viam em Jesus não era aquilo que ele falava, mas é aquilo que ele vivia do que ele falava. Agora, o texto fala muito interessante, diz
que eles olharam para Jesus, aplaudiram Jesus, porque Jesus tinha autoridade. Eles não pregavam como os fariseus, porque os fariseus, para eles falarem alguma coisa, diziam, porque assim está escrito na lei, porque assim diz Moisés. É meio parecido com algumas pessoas hoje, né? Para falar que Deus está falando, diz assim diz, olha, Deus mandou dizer. Quando Deus fala, meu querido, Deus fala. Vou repetir, quando Deus fala, Deus fala. Não precisa de um clichê, não precisa colocar um porém, um zoinho meio arregalado, não. Quando Deus fala, Ele fala. É como um agir de Deus. Quando Deus quer, a Bíblia diz assim, operando eu, quem impedirá? Então quando Deus quer agir, querido, Deus age. Quando Deus quer fazer, Ele faz. Vira para a pessoa que está falando assim, quando Deus quer agir, Ele age. Diga, ninguém pode impedir. Você tem alguma dúvida disso, irmão? Você tem alguma dúvida disso? Porque se a gente fala que Deus não, se Ele quiser agir, Ele age, ou Ele só vai agir segundo eu, a minha fé, ou segundo aquilo que eu quero, nós estamos colocando Deus numa caixinha. E Deus, ele não serve, Ele não cabe numa caixa. Porque Ele diz assim que os céus a terra é o estrado dos seus pés. O universo não pode conter o seu trono. Então nós estamos falando de um Deus que é grande demais para a gente falar que, porque eu vou orar e Deus vai fazer, entendeu? É muito mais além. Ele está muito mais além daquilo que eu posso imaginar, daquilo que eu posso pensar. Então Jesus, ele vem e ele começa a falar de uma palavra num sistema dominante de cultura. E Jesus sabia que ele ia enfrentar, irmãos, resistência das pessoas. Ele sabia que ia enfrentar a resistência das pessoas, porque era o código dominante da época. Se hoje eu subir aqui nesse altar e falar algumas coisas relacionadas à religião, que você, ou que se fala lá fora diferente, eu vou encontrar resistência. Você vai dizer, pastor Alexandre, o Alexandre está ficando louco, está trazendo uma heresia, está ficando pinel. Porque há uma resistência, irmãos, de um sistema. Nós temos um grupo de teatro, no grupo de jovens, que é liderado pelo Azaf e pela Letícia, que é o tema do nosso trabalho estadual, nosso Everaldo, né, nosso coordenador estadual, que é o projeto Inconformados. Então, nosso grupo pegou esse nome e nós estamos na visão inconformados com o mundo. Então, muitas vezes a gente fala que estamos inconformados, mas nós não estamos, porque nós seguimos o padrão. Nós não se revoltamos com situações, a gente aceita. E Jesus não. Jesus, ele chega e ele quebra esse padrão. E aí ele fala alguns ensinamentos aqui. E ele fala sobre oração, ele fala sobre o jejum, ele fala sobre a esmola, e ele fala sobre oração. E é isso que eu quero deixar para os irmãos rapidinho aqui, sobre a oração. Ela é simples. A oração é simples demais, irmãos. Quando a gente quer sofisticar alguma coisa, a gente acaba esbarrando em algumas situações. Hoje em dia, por mais que não, mas a oração se torna um peso para muitas pessoas. E a gente fala, qual é a oração melhor para se fazer? A gente, não, é a oração do fulano, do bispo, do apóstolo, do pastor, ele ensinou a oração, segue isso aqui, faz aquilo lá. E a gente esquece que tem alguém que ensinou, que é maior do que o apóstolo, maior do que o pastor, maior do que o bispo, maior do que qualquer um. Eu não sei se conhece ele, o nome dele é Jesus. Ele fala sobre oração. Ele ensina sobre a oração. E aí ele escreve aqui em Mateus capítulo 6, ele não, aqui é escrito em Mateus capítulo 6, e ele começa a dizer, ele diz, quando você for orar, quando você fizer esse momento de oração, siga alguns padrões que eu vou ensinar para você. E aí Jesus começa a dizer uma coisa muito interessante aqui. Eu peguei, na linguagem, a mensagem, essa mesma tradução, ou essa mesma, eu acho o mesmo texto. Olha que interessante, irmãos, presta bem atenção. Quando forem à presença de Deus, também não façam disso uma produção teatral. Essa gente que faz da oração um show, está buscando o estrelato. Vocês acham que Deus está no camarote apreciando o espetáculo? É assim que eu quero que vocês façam. Encontre um local tranquilo e isolado.
de modo que não sejam tentados a interpretar diante de Deus. Apenas fiquem lá, tão simples e honestamente quanto conseguirem. Desse modo, o centro da atenção será Deus, não vocês, e vocês começarão a perceber a sua graça. Isso é muito forte, irmãos. Quem se interessou por essa linguagem é a Bíblia, A Mensagem, Jim Peterson. Verso 7 diz assim: o mundo está cheio de pessoas que se julgam guerreiras de oração, mas que nem sabem o que é orar. Utilizam-se de fórmulas, programas, conselhos e técnicas de vendas para conseguir o que querem de Deus. Olha só a linguagem que ele põe: não façam essa asneira. Vocês estão diante do Pai, e Ele sabe de que estão precisando, melhor do que vocês mesmos. Com um Deus assim, que os ama tanto, vocês podem orar de maneira muito simples. Por que a gente complica na oração? Primeira coisa, irmãos, está no verso 6 aqui. Ao orar, entenda isso, você tem que entender assim, ao orar, você tem que entender, e Jesus está nos ensinando que a gente, ao orar, você tem que pôr na tua cabeça que Deus, Ele não se impressiona com a nossa performance. Vou repetir. Jesus está nos ensinando que quando a gente orar, não devemos ficar preocupados com a nossa performance. O que é performance? Performance é uma palavra que leva do teatro, ou do ator. Quando ele está representando um papel no palco, ele desce e pergunta para os amigos: e aí, qual foi minha performance? Ou quando o músico, o guitarrista, ele está tocando, ele está cantando, eles descem: e aí, qual foi minha performance? Toquei legal? Fiz aquele solo? Legal? Ficou bem? Legal? Muitos de nós, quando vamos orar, a gente fica preocupado, irmãos, com a estética. Nós ficamos preocupados com a performance. Em outras palavras, a gente fica preocupado com transpassar espiritualidade para os que estão do lado da gente. Meus amados, a gente começa a achar hoje que o espiritual, ou o homem cheio de fogo, a mulher de Deus, o profeta profetiza, é aquela que levanta a mão e pula e vibra e rodopia, e uau, glória a Deus. Não estou dizendo, irmãos, que isso, Deus não pode fazer isso. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que tem pessoas que param de orar, ou tem uma oração menos, ou ora menos do que deveria orar por causa disso. Porque ele ora do jeitinho dele ali, meio quietinho, meio que do jeito dele, aí ele do lado tem um pepé, um homem de fogo, uma mulher brasa viva, glória a Deus, né? E o cara, você se sente inferiorizado. Você fala: aquele é de oração, o fulano é de oração, o cara, aquele irmão lá, ele é de Deus. E a gente é levado a entender isso. A gente é levado a pensar que o espiritual, ou o cara cheio da unção, a mulher cheia da unção, é aquele que faz movimentos bruscos. Eu fui pregar num encontro de jovens numa cidade aí, e no momento subiu um coral de jovens para cantar. Aí começaram lá, uns lá, começaram. Eu falei: será que nós estamos na igreja ou estamos no terreiro de macumba? Desculpa, irmão, desculpa falar isso. É o que eu penso, quem discorda bem. Mas as pessoas hoje estão preocupadas com performance, com a visibilidade. O espiritual é aquele que, estereotipicamente, aquele que é para fora, aquele que está mostrando espiritualidade. Mas Jesus falou o seguinte: olha, quando você for orar, não faça disso um show. Não faça disso um show. Ele diz aqui, voltando aqui, ó, não seja como um tipo de pessoa que ele quer mostrar espiritualidade. Irmãos, eu vou dizer para você, se o Espírito Santo descer, eu falei isso para os jovens, se o Espírito Santo tiver, e você quiser dançar, pular, plantar bananeira, virar cambalhota, faça. O Espírito Santo está te impulsionando, pular, vibrar, faça. Mas não faça se você quer fazer isso para mostrar que é mais espiritual que o outro, porque isso não é oração. Eu não sei, eu já passei por isso, ficar inferiorizado com o outro. A gente ora assim, e geralmente como pastor é assim, né?
A gente que é pastor, a fila assim, que a gente que ora quietinho é aquele que esse a fila é maior, tem mais poder, pô. Esse tem mais poder. E a gente, quando vai orar a Deus, a gente acha que alguma coisa sobrenatural nesse sentido tem que acontecer. E a gente vai a alguns cultos que o cara fala, levanta a mão, grita, pula, e você não está sentindo, nenhum de nós somos iguais. Olha para a pessoa que está ao teu lado aí. Ela é parecida com você? Já imaginou, irmãos? Todo mundo aqui com a mesma cara minha? Pelo amor de Deus. Já imaginou olhar uma mulher com a minha cara? Jesus. Esse deve ser o cruz credo, deve ser o demônio encarnado da pessoa. Que coisa ridícula. Já imaginou todo mundo igual, a mesma cara. E a gente quer padronizar Deus. Não, o espiritual é aquele que, que ele é homem de Deus. Você viu, irmão? Nossa, irmão, glória a Deus. E aí tem um lá quietinho, fechado. Isso é frio. É frio. A geladeira. A gente faz isso. Ou melhor, eu faço isso. Você não faz, graças a Deus, mas eu faço. Eu olho assim e falo, isso aqui é uma geladeira pura. Poder mesmo é aquele que está. E não é assim, porque nenhum de nós somos iguais. Tem gente que o Espírito Santo toma e pula mesmo, e vibra, amém. Tem gente que o Espírito Santo vem, ele chora, ele levanta a mão, ele fica quietinho. Então, meu irmão, você quem sabe não tem muito essa questão de uma coisa muito grande, e fica muitas vezes inferiorizado, será que Deus está ouvindo? E aí as pessoas começam a deixar de orar, pedir por irmão, uma abençoada orar por ela, porque o irmão de fogo ora por mim, põe a mão aqui, não sei o quê. Irmãos, nós temos que em nome de Jesus hoje mudar, porque o Senhor, Ele fala com todos nós, e Ele abençoa todos nós. Não tem uma classe de profeta mais, não tem uma classe de pessoas que Ele abençoa mais, e aquelas que Ele abençoa menos. Deus, Ele traz chuva para justo e injusto. Deus quer nos abençoar a todos nós. Deus quer abençoar a todos nós. A gente desconfia da oração dos outros. O cara vem e ora assim, coloca a mão, ora, amém. Aí o cara não sente nada, não deu arrepio, não. Aí eu vou na casa do irmão, vou pedir oração lá. Essa aqui não serviu. E a gente é assim, Jesus está dizendo, olha, não faça isso, quando vocês orarem não seja como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Olha só o que ele diz, e eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Quando a pessoa não está no espírito, quando ele não está fazendo algo que é para Deus, mas para mostrar para alguém espiritualidade, para tirar vantagem disso, ele já recebeu a sua recompensa. O que de Deus? Não, porque o outro já o elogiou. Pastor Paulo, o outro viu e falou, esse homem de Deus já recebeu a recompensa. Se ele queria a glória dos homens, o reconhecimento de ser uma pessoa espiritual, já recebeu. Ele vai ter seguidor, vai ter pessoa, vai pedir oração para ele, vai na casa, vai por telefone, Facebook, WhatsApp, e vai fazer. Então, ele é o cara, ela é a cara. Mas com Deus não é assim, irmãos. Eu sei que essa palavra, pastor do céu, que palavra meio estranha, mas essa é a palavra que o Senhor ensinou. Quando você for orar, não deixa não, irmão, sabe, o teu eu sobressair. Deixa o Espírito Santo te usar. Vou repetir, deixa o Espírito Santo te usar. Se você vai pular e outras coisas aí, o Espírito Santo vai dizer, vai te mover. Mas não faça porque você não está sentindo, ou não faça porque não é Espírito Santo. Agora tem uma outra coisa aqui. Voltando aqui no verso 7, diz assim, verso 6, mas quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto, então o seu pai que vê em secreto o recompensará. Jesus está ensinando que a oração, irmãos, é muito mais estar relacionado com aquilo que Deus vê em secreto, do que aquilo que a gente fala em público. Porque numa reunião de oração, irmãos, lógico que o irmão está do lado aqui, você está orando a Deus, você não vai ficar falando umas coisas que você não deve falar, né? Os pecados cabeludos nossos, né? Você não vai, o irmão está do lado, você, em nome de Jesus, Senhor, seguinte, Senhor. Você torce a boca assim para ele não ouvir, Senhor, seguinte, Senhor. Não dá para você fazer certo tipo de oração no meio do povo.
Por isso que Jesus fala assim, quando você for orar, vai no teu quarto, vai num lugar em secreto, porque o teu pai que escuta, não, ele diz, porque o teu pai que te vê em secreto, vai te recompensar. Muitas vezes a oração, meu querido, não é aquilo que a gente fala, é aquilo que a gente é no interior. Por isso que o primeiro Jesus fala assim, não faça como os hipócritas que querem se aparecer. Faz o seguinte, quer orar de verdade? Vai lá, porque eu estou vendo lá o interior do teu coração. E a gente tem que se preocupar, irmãos, não é com se eu estou levantando a mão, pulando, cambalhota, não. Eu tenho que se preocupar como que está o meu coração quando eu oro a Deus. O que está lá dentro? Como que está a minha vida? E aí Jesus diz assim, o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Eu peguei um texto, achei interessante, irmãos, Isaías 1,15, que diz assim, quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Deus não fala, depois ele diz que vai fechar os seus ouvidos, mas a primórdia, o profeta diz o seguinte, a palavra de Deus, quando vocês estenderem as mãos em oração, eu esconderei de vocês os meus olhos. Os meus olhos. E aí mais para frente ele vai dizer o seguinte aqui, irmãos, verso 29, verso 13, diz assim, o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca, e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então na oração muitas vezes não é aquilo que Deus está ouvindo apenas, você tem que abrir os olhos para isso. Deus não está preocupado tanto com aquilo que você fala, mas Deus está preocupado com aquilo que você é, com aquilo que você faz, porque o texto está dizendo o seguinte, quando vocês estendem as mãos para a oração, eu não vejo vocês, eu escondo os meus olhos, você vai orar, eu escondo os olhos, porque o teu pai que te vê em secreto. É muito mais profunda a oração. É simples, mas é muito mais profunda. E diz mais, esse povo se aproxima de mim com os teus lábios, com a boca, mas seu coração está distante de mim. Então a oração, ela é muito mais do que palavras apenas. Ela envolve o coração, ela envolve aquilo que está lá dentro. Sabe por quê, irmão? Aconteceu várias vezes isso comigo. Você vai orar e você começa a falar com Deus, e ora, 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 e ora. Você fala na tua cabeça, orei 1 hora, glória a Deus, você vai ver no relógio, 5 minutos. 5 minutos você orou. Aí vem aquela conversa, não, mas você tem muita coisa para falar, sim, tem muita coisa para falar, mas tem hora que as palavras, elas escapam. Já imaginou, você pega lá, alguém chega, o médico lá, vem com o diagnóstico, uma doença grave, você vai falar para Deus da cura e de repente você chora, não sai mais palavra, você não sabe o que dizer, o desespero toma, e aí muitos vão dizer, isso não é uma oração. Irmãos, a oração profunda é aquela com gemidos inexprimíveis. Quando o apóstolo Paulo fala em Romanos, que quando nós não sabemos orar como convém, o Espírito Santo vem na nossa fraqueza, ele vem o quê? Com gemidos inexprimíveis. Então a oração, meu querido, é você falar com Deus, e tem muita gente que fala bastante, fala muita coisa, aí quando ele para a oração, que Deus ouviu, a hora que Deus vai falar, e diz amém, e vai embora. Muitas vezes nós paramos de orar, e não temos uma vida de oração, por quê? Porque a gente quer falar, e não deixa Deus falar. A verdadeira oração é aquela que quando de repente você se esvazia, você fala e diz para Deus, 5 minutos, não tem mais o que falar, Senhor, não tem mais o que falar, esgotou, e agora, Senhor? Aí Deus fala, é agora que eu vou falar com você, porque você se esvaziou de você não tem mais eu, você não tem mais você, agora você depende de mim, agora você está na minha mão, agora eu vou falar, e aí o Espírito Santo começa a te encher, aí você não sabe, começa a sentir uma alegria, de repente chora, e aí você começa a sentir uma paz no seu coração, e você fala, mas eu não estou falando nada, sabe por quê? Porque o Espírito Santo está falando por nós, o Espírito Santo está nos enchendo, e muita gente para de orar, porque acabou as palavras. Quando acabam as palavras, suas palavras, é aí que Deus começa a falar com as palavras dEle.
Se nós pensarmos assim, aquilo que Jesus ensinou, nós vamos ter uma oração, irmãos, abençoada, vamos ter uma vida de oração melhor. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus, Ele fala isso com a gente. Eu poderia falar muito mais coisas, mas orar não dá. Olha que coisa linda, Salmo 139, 1 ao 4, e verso 23 ao 24, diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, sabe muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Verso 4, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já sabes e conheces inteiramente, Senhor. A palavra nem chegou na sua boca e o Senhor já sabe. E aí você, então por que eu vou orar? Sabe por que orar? Porque Deus quer não apenas uma palavra, Deus quer ter um encontro com você. Oração não é apenas palavras, oração é encontro com Deus. A gente tem aprendido que oração é falar, pedir. Oração é encontro, aonde você penetra em Deus, Deus penetra em você, e você tem uma intimidade profunda, não com as palavras, mas com o sentimento, com aquilo que Deus faz, não com aquilo que você fala, mas com aquilo que Deus, Ele proporciona na nossa vida. É muito mais profundo. E ele diz aqui no Salmo 139, irmãos, ele está dizendo que ele nos conhece, sabe aonde a gente anda, mesmo que a palavra chegue na nossa boca, imagina, ele já sabe. Aí no verso 23 diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se em mim alguma conduta que te ofenda, e dirige-me pelo caminho eterno. Quando isso acontece, a gente chega no terceiro aqui, que Jesus está dizendo o seguinte, no verso 7, e quando orarem, não fiquem repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos, eles pensam que muito falarem serão ouvidos, não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe que vocês precisam antes mesmo que o pedirem. Diga assim, orar, diga assim, Jesus ensina que o orar é descansar em Deus. Quando meu pai estava internado, eu pedi a Deus que Deus curasse. Minha mãe está lá no fundo, minha mãe Teresa, o que eu orei. Estava em coma, orei. Só que chegou um dia em que eu não tinha mais o que falar, o que pedir. Aí brotou um sentimento no meu coração, veio o Salmo 23, quando diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Aí eu falei: Senhor, obrigado, porque meu pai está em tuas mãos. Eu desejo algo, mas o Senhor sabe todas as coisas. Eu vou descansar, porque o Senhor sabe fazer melhor as coisas do que eu. E descansei no Senhor. Aí você fala: ele foi curado? Não, ele faleceu. Pode não ser a história de você, mas essa história pode não se repetir com você. Mas o que essa história tem de igual com você é o seguinte: descanse em Deus. Vou repetir, descanse em Deus. O profeta diz que nós não sabemos, mas Deus tem um fim melhor que a gente tem. A gente deseja algo, mas Deus tem algo melhor para a gente. A gente fica pedindo, eu quero, e pede, maravilha. Aí no outro dia você vai e pede, e vai no outro, e pede, a mesma coisa. Vou fazer uma pergunta para você. Uma casa, ela começa como? Com alicerce. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, e é a prova de fatos que ainda não existem. Você pediu a Deus? Pedi, pastor. Então descansa nele. Você pediu a Deus? Então descansa nele. Por quê? Porque Jesus está dizendo assim, olha que Jesus fala, não repita, não fique repetindo.
E ele diz algo muito sério aqui, ele diz, ó, não fique repetindo como os pagãos, porque eles pensam que de muito falar irão receber. Eu aprendi com Salomão, irmãos, que a oração não é quantidade de palavras, é qualidade de tempo com Deus. Vou repetir, eu aprendi com Salomão que Deus nos abençoar na oração não é quantidade de palavras, mas é você ter qualidade na tua oração, saber o que Jesus quer. Procurar saber a vontade de Deus, não de uma forma completa, mas pelo menos que a gente pode receber da revelação. Porque Salomão, escute só, Salomão, Deus o visita à noite, no sonho, e aí Salomão lá no sonho fala com Deus, e Deus faz a pergunta a Salomão, pede o que você quer, e eu vou te dar. Acho que todos aqui conhecem a história. Aí ele não pede riqueza, não pede nada, fala, eu quero sabedoria, sabedoria. Olha só, pessoal, sabedoria. O que Deus fala? Gostei da tua oração. Você não pediu a morte dos teus inimigos, você não pediu isso, você não pediu aquilo, pediu sabedoria. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar sabedoria. Agora olha que coisa linda de Deus. Mas juntamente com a sabedoria que você pediu, eu vou te dar aquilo que você não pediu. As pessoas não entenderam, eu vou repetir. Juntamente com aquilo que você pediu, eu vou te dar aquilo que você não pediu. Porque, irmãos, o certo não é orar, eu quero, e ficar falando 2 horas, 3 horas, 5 horas, eu passo a noite inteira orando. Mas é você saber o que você fala com Deus. É saber como que você está com Deus de boca fechada, mas o teu coração falando e Deus tendo essa comunhão contigo, meu querido. Você está entendendo o que o Espírito Santo tem para nós hoje aqui? Elias, a Bíblia diz que os 450 profetas Baal, e choravam, se retalhavam, Baal, Baal, e ficaram horas e horas buscando, clamando por Baal, para que descesse o fogo, não aconteceu nada, e Elias zombando. Quem sabe o seu Deus foi no banheiro, quem sabe foi no supermercado, quem sabe o seu Deus foi aí na fila do banco, e começou a zombar, e aquela bagunça dos profetas, e 2, 3, 4 horas e nada. Aí acabou o tempo deles, falaram, agora espere, agora é o tempo. Agora vou fazer o seguinte, preparou o altar, fez tudo certinho, que é o importante. Aí Elias só fez essa oração, Senhor, mostra para o teu povo quem é Deus. Ou mostra para o teu povo que o Senhor é Deus. Só isso, mostra para o teu povo que tu és Deus. Para que não andem desse jeito como eles estão andando, numa hora a Baal, uma hora Iavé, uma hora Baal. Mostra que tu és o Deus. E a Bíblia diz que desceu o fogo, lambeu a água, sabe, o sacrifício foi ali insaciado. O povo, ao ver aquilo, se prostrou diante do Senhor e disse, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Meu querido, hoje Deus quer se revelar para você, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Descansa nele. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, irmãos, eu já passei por isso, é complicado, mas descansa, ele sabe melhor do que eu quero isso, mas ele tem o melhor para mim. Às vezes o meu egoísmo é de uma forma, mas Deus está pensando de outra forma. Ele tem caminhos melhores do que os nossos caminhos, ele tem um fim melhor para nós. Então descansa no Senhor. Jesus está dizendo, olha, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam, mesmo antes de vocês pedirem. E para encerrar, ele diz, eu vou ensinar vocês então como que ora. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se você perdoar aquele que te ofende, Deus te perdoará. Mas se você não perdoar, Deus não te perdoará. O que Jesus está ensinando na oração do Pai Nosso? Se eu falar para você que Jesus está ensinando você a repetir a sua oração, ele está quebrando aquilo que ele falou, dizendo que não repita como os pagãos repetem a oração. Pelo amor de Deus, eu não quero que você fale, eu não vou mais orar Pai Nosso. Não estou falando, não é esse o objetivo. Mas Jesus, ele não está ensinando uma forma de oração. Na verdade, Jesus não está dizendo,
Siga esse padrão da oração, você vai orar assim. Não, Jesus, na verdade, Ele está ensinando o quê? Não uma fórmula mágica, mas Jesus está ensinando quem é esse Pai a quem nós dirigimos as nossas orações e o que esse Pai deseja que façamos quando orarmos a Ele. Pai nosso, Ele é o nosso Pai, irmão. Acho que você não entendeu. Ele é o nosso Pai. Muitos aqui que, eu não tive pai, não sei, mas teve uma mãe, teve alguém que cuidou. Então, o carinho, o amor de um pai, de uma mãe, de uma avó, de uma tia, não sei. É esse amor que Deus tem. Jesus falou assim certa vez: se vocês sendo maus, se os seus filhos pedirem um pão, vocês nunca darão uma cobra, uma pedra. Vocês darão o melhor. Se vocês são maus, fazem isso. Mas imaginou eu, o pai de vocês? Irmãos, Deus é o nosso Pai. Ele é um Deus maravilhoso, é um Deus que nos ama. E por esse amor de Pai, nós o santificamos cada dia mais. Ele diz mais, além de ser, Ele diz: venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nós fazemos parte de um reino, meu irmão. Sabe por que Jesus cura? Sabe por que Jesus liberta? Sabe por que a gente é próspero e Deus abençoa financeiramente? Porque Ele quer o melhor dessa terra. Isaías 1 dizendo, é o melhor dessa terra. Não. Isso daí é para o povo de Israel. Sabe por que Jesus faz isso? Porque a gente recebe cura, libertação. Sabe por que a gente recebe prosperidade? Porque há um reino que está sendo instalado na terra. Eu acho que você não entendeu. Está sendo instalado na terra um reino que não é desse mundo, um reino do qual nós fazemos parte. Ainda não se instalou, mas está sinalizando. Quando a gente fala em nome de Jesus, é curado e o demônio sai, a pessoa é curada, o paralítico anda, o cego ele vê. É porque há um reino que está vindo aí, não é ainda, mas virá. Ainda morremos, o cristão fiel ainda morre de doença, morre, mas Jesus não cura, sim, mas morre. Nem sempre é um milagre. Escuta o que eu vou falar, escuta o que eu vou dizer, irmãos, isso eu aprendi. O que é milagre? Milagre é um fato sobrenatural na nossa naturalidade. Ok? Sim ou não? Se o milagre todo dia acontece, ele deixa de ser milagre. Não é, doutora? Ele passa a ser algo corriqueiro. Por isso que milagre não acontece sempre. Por isso que a gente ora e às vezes não acontece. Cadê o milagre? O milagre, irmãos, Deus sabe o momento certo. E não é toda hora que acontece. Mas quando acontece, as coisas normais acontecem também. É porque nós estamos diante de um reino. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. E quando esse reino é instalado, esse reino, ele pelo menos ele vem sinalizando, as pessoas querem fazer a vontade de Deus, as pessoas vêm, as pessoas falam, eu quero conhecer esse Jesus, eu quero saber o que você está falando, o que você está dizendo, eu quero conhecer essa vida que você está falando. Por quê? Porque vem a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra, como é feita no céu. Você está entendendo, irmão? Está entendendo? É isso que acontece. Depois diz mais, meu irmão. Diz assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O Marcos pregou quarta-feira e falou algo muito interessante. Ele falou que a nossa vida cristã tem que ser compatível, né, Marcos? Eu estou parafraseando, né? Que a nossa vida cristã tem que ser compatível com aquilo que nós oferecemos aos demais. Eu não posso dizer que sou cristão se eu não compartilho com alguém. Está virando moda, irmão, não sei se é por causa do nosso governo, não sei. Mas está virando moda que se você fala de ajudar o próximo, está virando moda quando a igreja ela fala contra a corrupção, fala de igualdade. Quando a gente prega sobre temos que ajudar alguém, e a gente é comunista, socialista. Aí você é comunista. Esquerdopata. Esse é maluco, esse daí é Che Guevara.
Fidel Castro. Quando alguém chegou para mim e falou assim, a igreja primitiva era socialista, era comunista, porque era tudo, o que? Eu falo, não, a igreja não era comunista, não é socialista, a igreja é o reino de Deus. Vou repetir, a igreja é o reino de Deus, onde eu tenho condições, amo meu irmão, vejo o necessitado e o ajudo. Esse é o reino de Deus. Esse é o que Jesus está dizendo, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É impossível você participar do reino e quando ver uma situação difícil não ajudar. Tendo condições de ajudar, é lógico. Só que hoje em dia a gente está meio que duro, sem compaixão. E a Bíblia diz assim, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Hoje a gente está assim, irmãos, desculpa, a gente está endurecido. Se o cara é problemático, eu quero a distância dele, eu só ando com vitorioso, não ando com pessimista. Pessimista fica para o diabo. Legal, é fácil fazer isso. Mas a palavra do reino diz, pão nosso. Vou repetir, o pão é nosso, o Pai é nosso. Outra coisa, ele diz, quase no final, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdão, irmãos. A gente só vive através do perdão. Casamento não é só amor. Casamento tem que ter o perdão, porque o perdão ele está junto com o amor. Irmão, para você viver com alguém, tem que perdoar. Não tem como, o perdão ele está no meio. Já imaginou se não houvesse perdão? Eu já estava lascado, minha esposa já tinha largado de mim faz tempo, porque eu sou chato pra caramba, sou ruim, sou sangue ruim, não, na minha mãe não, mas sou um cara ruim. Se não houvesse perdão no meu casamento, minha esposa já tinha chutado eu faz tempo. Graças a Deus que isso acontece no meu casamento, e não no teu. Eu já tinha dado na orelha do meu filho faz tempo. Tinha feito coisas loucas com amigos, com pessoas perto de mim, já tinha feito coisa, já tinha matado alguém. Mas sabe por que isso não acontece? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A vida em comunidade, igreja é perdão. Dia fala assim, vou sair da igreja, pastor, não aguento ficar mais nessa igreja. Por quê? Porque não soube perdoar. Você acha que nós não temos problema? Não é, pastor Paulo? Você acha que a gente não dá uns esfregão de vez em quando? Quantas vezes? Só que eu sou mais jovem que o pastor, ele não aguenta comigo. É? Quantas vezes, pastor Paulo, nós, divergência de ideias, com situações, não só ele, pastor Edivaldo, pastor Jorge, ele não está aí, está filmando? Mas com o pastor Jorge, né? O pastor, daí vai na sala e quebra o pau e conversa, papá. E no final, ai pastor, dá um abraço aqui, beijo, perdão. Aí você fala, essa turma é uma banda de sem vergonha. Faz e pede perdão, faz e pede perdão. Jesus falou um dia para Pedro assim. Pedro perguntou, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Jesus falou, 7. 70. Pedro, beleza? Aí Jesus, espera aí, vezes 7, por dia. Aí acontece que eu não perdoo ninguém. Uma vez, eu falava assim, errou uma vez só, como se eu fosse Deus, né? Errou uma vez, nem o Deus faz isso. Errou uma vez só, comigo é assim, errou, tá fora. Coitadinho de mim. A Bíblia diz assim, o justo pode cair 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes eu levantarei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Por último, não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal, porque teu é o reino. Tem 2 coisas que Deus falou no meu coração aqui. Além da mensagem, eu tive uma segunda opinião disso.
Quando ele diz assim, livra-nos do mal, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Porque o pastor Divaldo pregou aqui sexta-feira algo muito interessante. Ele falou de Paulo, disse que nós temos uma natureza pecaminosa, que infelizmente o bem que quer fazer não faz, mas o mal que não quer fazer não, a gente acaba não, né? O bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero faço. Eu vejo para minha filha, pequenininha, para aprender coisas que não deve na hora, mas para aprender o que deve, meu Deus, é complicado. Graças a Deus que é só lá em casa, é só minha filha, né? Graças a Deus por isso. Deus te livrou dessa. Mas não é fácil, irmão, nós temos uma natureza caída. Não consigo fazer, muitas vezes, o que eu quero fazer, não consigo. O bem não consigo, mas o mal. Então a gente é levado. Então Jesus está dizendo, olha, procura ficar esperto. Porque a gente é assim, a gente fala assim. Eu falei ontem para os jovens o seguinte, fazer a pergunta aqui, eu ouvi uma palestra, achei interessante, para encerrar. Quem já foi vítima de inveja aqui, que já tentaram derrubar você, destruir você? Levanta as mãos aí. Quem já foi vítima de inveja? Alguém quis destruir, levantou uma calúnia, levanta a mão aí. Ó, eu aqui, ó, né? A maioria. Aí eu vou fazer, agora vou fazer a pergunta para você. Quem é invejoso aqui? Levanta a mão. Foi feita uma pesquisa que 96% das pessoas se sentem prejudicadas e invejadas. Agora tem um número estranho, 96%, e o restante? Irmão, eu tenho uma inveja dentro de mim. Eu tenho uma inveja, uns ciúmes que ele quer sobressair, tem hora. Eu olho certas pessoas e falo, porque o invejoso, ele não quer o que o outro tem. Ele não quer. O invejoso não fala assim, tá tocando, miserável. Vou pegar o teclado dele. Não, o invejoso não pode, ele não tem capacidade para isso. Então ele vai lá e ele tira o teclado e joga no mato, joga no lixo. Porque ele não quer o que ele tem. Ele quer tirar o que o outro tem. E o invejoso, ele se sente feliz, não porque ele, eu obtive o teclado do Isaac, não, do Isaac não, da igreja, não, ele não quer o teclado, ele não quer que o Isaac toque, ele quer que o Isaac se exploda, porque eu não toco, ele que exploda. A inveja é isso, não é querer que o outro tenha, é não querer que o outro tenha. Você entendeu? Aí Jesus fala assim, livra-nos desse mal. Esse mal, a gente só... E aí o que acontece? Ninguém fala que é invejoso, né, irmão? A gente só fala que é toma, pastor, ora por mim, estão com inveja, quer me derrubar. Eu sou invejado, porque eu sou bonitinho, porque eu sou inteligente, porque o patrão está do meu lado. Todo mundo tem ciúmes dele. Mas ele não revela a inveja que ele tem. Todo mundo só quer pegar ele, mas ele mesmo... A gente começa a muito falar, sabe, como cristão, a gente fala muito assim, porque o mal está vindo sobre mim, porque o demônio do inferno está vindo sobre mim. A gente só vê o mal correndo atrás da gente, pessoal. Eu vi um pastor, achei interessante, tem gente que só fala, pastor, o diabo está correndo atrás de mim, pastor, socorro. Mas a Bíblia diz assim, bondade e misericórdia correrão. Vou repetir, bondade e misericórdia correrão, vai perseguir você para todos sempre. Irmão, um cristão não tem essa do diabo estar correndo atrás de mim. Irmão, é a bondade e a misericórdia que está correndo atrás de você. Você não está vendo, irmãos? Comece a olhar com os olhos hoje da fé. Livra-nos do mal. E outra coisa, venha a nós livra-nos do mal, porque teu é o reino. Por que Jesus falou, livra-nos do mal, porque teu é o reino? Porque teu é o reino. Por quê? Porque nós criamos reinos. Ontem falei para os jovens sobre não morda a maçã o seguinte, o ser humano
quando era ser humano, era coisa boa. A turma fala, errar é humano. Não, errar não é humano. O errar é quando nós deixamos de ser humanos e queremos ser Deus. Porque enquanto ele era uma criatura, um ser humano, Adão e Eva, diz que o Senhor passeava no jardim, conversava com Adão. Mas quando a serpente falou para Eva assim, Deus mentiu, não vai morrer não. Sabe o que vai acontecer? Você comer do fruto, você vai ser igual a Deus, você vai ser Deus. Aí a Bíblia diz que ela olha para o fruto e aí é maravilhoso. E comeu do fruto e deu para Adão. O grande pecado nosso não é ser humano. O grande pecado nosso é querer ser Deus. E como que eu me torno Deus, pastor? Quando eu não me submeto ao reino dele. Quando eu não me submeto à ordem de Deus. Quando eu acho que é assim. Mas a palavra de Deus está dizendo que não. A palavra diz, mas eu acho que é assim. Mas a Bíblia fala, não, tudo bem, mas eu acho. Eu acho. Esse eu acho está dizendo que eu sou o Deus da minha vida. Não preciso de Deus, porque eu não faço a vontade de Deus, eu faço a vontade do outro Deus, que sou eu. Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus. Não sei se você entendeu, mas feche seus olhos agora. Feche seus olhos agora. Eu não sei como que é a tua vida de oração. Eu só sei que a minha vida ela mudou. Agora, escute isso. Não é porque você tem uma vida de oração que tudo vai dar certo para você. Isso é utopia. Isso não é real. Mas eu garanto para você que se você ouvir a voz do Espírito de Deus, você vai aprender a superar o mal que aparece na nossa vida. Eu gostaria de convidar você a fazer uma oração, para que Deus te abençoe cada dia mais, que a gente abençoe uns aos outros. Estamos na visão de discípulos, irmãos. A igreja, ela não é apenas uma igreja que recebe, mas uma igreja que dá também. E o Senhor deseja nessa noite aqui, que a gente mude um pouco a visão da nossa oração. Fala com Deus. Não sei qual é a tua oração que você vai fazer, mas fala com Deus agora. Pai, em nome de Jesus, te agradeço, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nessa igreja. Obrigado pelos trabalhos, os 12 dias que nós tivemos. Obrigado, Senhor, pela vida do meu pastor, minha pastora. Obrigado pelos companheiros de ministério que estão conosco. Obrigado pela família deles. Obrigado pela minha família, Senhor. Pela vida da minha mãe, meus irmãos, minha sogra, meus cunhados, cocunhados, sobrinhos, sobrinhas. Obrigado por essa igreja, pelos jovens. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muita gente, a gente se perde na oração. A gente vive uma oração muitas vezes que não funciona. Mas eu tenho certeza que hoje, Senhor, o Espírito Santo falou ao nosso coração, como sempre tem falado aqui. Eu não tenho a petulância de dizer que agora vai mudar a vida da pessoa, a oração da pessoa, porque eu preguei isso aqui. Não, o Senhor vai fazer isso, Senhor. O Senhor vai revelar. E eu tenho certeza que muitos de nós vamos ter uma vida de oração melhor e vamos encontrar mais a Deus. Eu te agradeço, Senhor, por essa noite. Te agradeço pelo teu povo. E que teu Espírito Santo continue nos revelando e trazendo muito mais da tua palavra sobre nós, sempre e sempre. Amém.